E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre tecido epitelial, um dos primeiros tecidos que nós iremos trabalhar com vocês, tá? É um prazer estar com vocês. Vamos lá começar mais uma aula. Basicamente, as células, ao longo do tempo, elas sempre procuraram uma maneira de conseguir sobreviver. No início do processo, nós tínhamos células unicelulares, das quais elas totalmente se compartimentavam e conseguiam nutrir suas necessidades. Com o passar do tempo e a necessidade das células irem procurando novos ambientes, surgiu o interesse celular de melhorar sua capacidade. Daí surgiu a multicelularidade. O que é isso? É a capacidade das células se juntarem em tecidos para que elas possam conseguir sobreviver dentro do meio ambiente. Então, a partir daí surgiu a formação de tecidos e os tecidos formaram os organismos. Hoje nós vamos trabalhar o primeiro tecido do ser vivo, que é o tecido epitelial, ok? Basicamente, o tecido epitelial vai ter dois tipos de tecido: o tecido de revestimento e o tecido glandular. Ambos trabalham essencialmente na formação dos indivíduos. Então, nós vamos trabalhar esses tecidos, cada um com a sua particularidade. Nós vamos trabalhar agora o tecido epitelial de revestimento. O nome já diz tudo. Ele tem a função básica de revestir os seres vivos. Mas antes disso, vamos entender qual é a origem dos tecidos embrionários. Esses tecidos eles se formam a partir dos folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários podem ser de dois tipos, se eu for um animal diblástico, ectoderma e endoderma, e de três tipos, se eu for um animal triblástico, ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, dependendo de onde você for revestir, se é a pele, se é um órgão, se é uma mucosa, esse tecido epitelial ele pode ter origens diferentes. Lembrando a vocês que os animais diblásticos, que são os poríferos e os quinidários, nos poríferos eles não vão ter tecido verdadeiro, tá? E nos quinidários surge a união inicial de alguns tecidos, mas tecidos ainda muito primitivos. Nós só vamos ter uma especialização, tá? A partir dos platelmintos, que aí sim eu vou ter animais triblásticos, ecto, meso e endodermo, ok? Vamos falar um pouquinho agora das funcionalidades do tecido epitelial. O nome já diz tudo, né? Tecido epitelial de revestimento. Então, a primeira funcionalidade dele é revestir o corpo, revestir os órgãos e revestir as mucosas. Por isso, as suas células são justapostas, juntas, uma ao lado da outra, formando assim uma camada bem unida de células, muitas vezes formando assim um pavimento, onde eu tenho células unidazinhas, encaixadas perfeitamente uma nas outras. Então essa adesão pode ser de vários tipos. Ela pode ser a partir de desmossomos, zonas de adesão ou zonas de oclusão. E abaixo eu vou ter uma lâmina basal, do qual vai servir de base para a minha célula e ela vai ali estar aderida ao tecido subjacente a ela, que vai ser o tecido conjuntivo que nós vamos comentar em outras oportunidades. Além disso, as minhas células elas têm algumas particularidades, como as microvirosidades, que são essas protuberâncias que estão aí aumentando a zona de contato do epitélio celular com o que ela quer absorver. Isso é muito comum você observar no intestino dos mamíferos, tá? Vários pelinhos que nada mais são do que protuberâncias das células epiteliais intestinais, que elas aumentam a área de contato. Antes o alimento estaria tocando num local, agora como eu tenho uma área maior, a partir do momento que eu caio naquele local, eu vou ser tocado por mais área, aumenta assim o processo de absorção
dos alimentos. Quem é que nunca foi que comeu uma panelada? E a panelada ela é feita de intestino de porco. Então, quando você reveste o intestino do porco para poder lavar o intestino para servir, você vê que ele é cheio de microvilosidades que vão ali, foi utilizado por aquele animal para captar melhor o alimento. Outra característica básica dos tecidos epiteliais é que eles não têm vascularização, ou seja, o epitélio ele é avasculado. Ítalo, se ele é avasculado, como é que ele vai conseguir se nutrir? Basicamente, o tecido epitelial ele vai se nutrir ou ele vai ser nutrido pelo tecido que está abaixo dele, que é o tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo que está abaixo dele vai dar nutrição para o tecido epitelial. O tecido epitelial de revestimento ele pode ser classificado enquanto a forma da célula, que seria pavimentosa, cúbica ou prismática, aonde a pavimentosa eu vou ter uma célula achatada, a cúbica uma célula quadradinha e a prismática uma célula alongada, ou ela pode ser classificada pela quantidade de camadas, aonde eu teria camadas simples e camadas estratificadas, como você vê aí na figura. Então eu posso ter camadas simples pavimentosas, simples cúbicas e simples estratificadas, ou eu posso ter camadas estratificadas pavimentosas, cúbicas ou prismáticas. Eu vou falar agora do tecido epitelial glandular, que é um tipo diferente do tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial glandular ele tem a função básica de fabricar substâncias, geralmente hormônios. Esses hormônios irão atingir células-alvo e receber um feedback. Ou eu posso estar fabricando substâncias excretáveis e elas vão desempenhar funções básicas que a gente vai comentar já já. Basicamente, nós vamos dividir o tecido epitelial glandular em três tipos: glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. Vamos falar um pouquinho das glândulas exócrinas. Glândula exócrina é aquela glândula que tem um ducto ou um canal, da qual ela vai jogar a substância que ela fabrica ou para fora do seu corpo ou para uma cavidade externa. E nós temos vários exemplos de glândulas exócrinas, como as glândulas lacrimais, que fabricam e liberam lágrimas, as glândulas sudoríparas, que fabricam e liberam suor, que é uma água com substâncias salinas. Você tem a glândula sebácea na sua pele, que é uma glândula que ela vai fabricar gordura, exatamente tentando diminuir os efeitos da glândula sudorípara, para que você não perca uma grande quantidade de água no suor. Por isso que numa atividade física você tanto vai ficar suado como engordurado. Você tem outras glândulas, como a glândula salivar, que vai estar fabricando uma substância na sua boca, que é a pitialina, que vai estar ligado diretamente à sua digestão. Você tem as glândulas endócrinas, que são aquelas glândulas que elas estão ligadas diretamente a um vaso sanguíneo e geralmente ela vai fabricar um hormônio, do qual ao jogar no teu sangue, ela vai fazer um feedback. Quando nós formos falar de sistema endócrino no futuro, aí nós vamos nos prender especificamente ao tipo de glândula exócrina e o que ela fabrica. Tá? E qual é esse feedback? Mas a gente pode pegar alguns exemplos. Nós temos as glândulas adrenais que estão ligadas ao seu rim, que fabricam adrenalina. Nós temos o testículo, que é uma glândula que fabrica a testosterona, e o ovário, que é uma glândula que fabrica o estrógeno. Gônadas, que são ligadas à fabricação de características masculinas e femininas. E por último, nós temos as glândulas mistas ou anfícrinas, que são as glândulas que fazem os dois papéis. E não tem como eu não citar o pâncreas, que é a maior glândula anfícrina que você tem. O pâncreas ele faz dois papéis. Ele faz o papel exócrino e o papel endócrino. Quando é que ele faz o papel exócrino? Quando ele fabrica, por exemplo, substâncias ligadas à digestão, que cai lá no seu intestino delgado, a partir do duodeno. Então ele fabrica várias substâncias, por exemplo, como a amilase pancreática e a lipase pancreática, que estão ligadas diretamente à tua digestão de alimentos. E ele faz papel endócrino
quando ele fabrica, por exemplo, insulina e glucagon, substâncias que caem diretamente na tua corrente sanguínea e são responsáveis pelo processo de digestão dos carboidratos e armazenamento desses carboidratos na forma de glicogênio dentro do teu fígado. A pele humana, basicamente, ela é formada por 3 camadas. A epiderme, que é formada por tecido epitelial de revestimento. A derme, que é a segunda camada, que é formada por tecido conjuntivo, que vai ser o tema dos nossos próximos assuntos. E por último, nós temos a hipoderme, que é a lâmina de adipócitos formados a partir do tecido conjuntivo, que dá ali uma sustentação e um isolamento no seu corpo. Derme e hipoderme são assuntos futuros, quando nós vamos conversar um pouquinho sobre tecido conjuntivo. Então vamos nos prender um pouquinho sobre a epiderme. Talvez a principal característica da epiderme seja o processo contínuo de descamação e recuperação dessa camada. É incrível. A epiderme ela vai ter várias camadas, como a camada córnea. Então você tem ali a camada germinativa que está constantemente fabricando novas células. Essas células elas vão subindo as camadas, vão se impregnando de queratina a partir da camada córnea. Essa impregnação vai matando lentamente essas células, quando ela chega ali na última camada, onde ela vai descamar. Essa camada está tão impregnada de queratina que ela está morta. Ela forma uma camada protetora, tanto contra as intempéries do meio ambiente, quanto a invasores, vírus e bactérias. Então, o teu corpo é protegido totalmente por essa camada córnea de queratina formada a partir da epiderme. Outra curiosidade são as queimaduras. Se você tem uma queimadura de primeiro grau, você atingiu a epiderme. Segundo grau, atingiu a derme. Terceiro grau, você passou da hipoderme. Por isso que é tão perigoso queimaduras de segundo e terceiro grau. Ora, se eu tinha na epiderme uma camada córnea de queratina que impedia invasores e essa camada foi retirada a partir de uma queimadura de segundo e terceiro grau, meu corpo está totalmente aberto para invasões. Então, pessoas que sofrem queimaduras de segundo e terceiro grau, você vê elas todas enfaixadas, cheias de pomada, porque agora aquela pomada e aquela gaze vai servir de epiderme e vai tentar evitar possíveis infecções corporais. Outra curiosidade são os melanócitos que nós encontramos na epiderme. Esses melanócitos eles vão dar cor à nossa pele. Quanto mais esbranquiçada é a pessoa, menos melanina eu tenho dentro dos melanócitos. Não necessariamente eu tenho poucos melanócitos, e sim pouca melanina, que é a proteína que está dentro dos melanócitos. Quanto mais mulato e negro eu sou, mais melanina eu tenho dos melanócitos. Outra curiosidade, quando eu vou fazer uma tatuagem, aquela agulhinha que vem com tinta, ela tenta atingir quem? Os melanócitos dentro da derme. Para quê? Se eu vou encher o melanócito de cor, essa cor vai aparecer, já que a camada da epiderme praticamente ela é transparente. Quem vai dar cor à minha pele é a camada subjacente, que é a derme. Então, eu quando for fazer uma tatuagem, eu, tatuador, não vou querer atingir a epiderme, eu vou querer atingir um pouco mais profundo. Então a agulhinha ela já é feita para passar da epiderme. E também não adianta eu fazer uma tatuagem que vá muito fundo, porque aí os melanócitos vão ficar acima da cor e vai atrapalhar o aparecimento da minha tatuagem. Antigamente os vikings faziam tatuagem batendo um elemento de metal com tinta que passasse da pele. Sangrava, com certeza, sentia dor, já que a epiderme é cheio de sensores de tato, dor, pressão. E o que ia acontecer? Eu enchi os melanócitos de tinta. Com o tempo, como não era tinta de qualidade, essa tinta ficava o quê? Desbotada, porque ela era feita de pigmentos naturais. Hoje a tinta de tatuagem dura muito tempo, porque a qualidade da tinta é o segredo para a duração da tatuagem. Outra característica interessante que a gente pode comentar foi quando eu falei agora dos sensores que você tem na pele. Você tem sensor de pressão, de dor, de tato.
E esses sensores, eles estão ali para se fazer uma conexão com o teu sistema nervoso central. Interessante é que uma doença que é a Hansen, causada por uma bactéria muito antiga, citada na Bíblia há mais de 2000 anos, que ela causava uma doença chamada lepra. Hoje você não chama mais de lepra, você chama de hanseníase. Ela é causada por uma bactéria que exatamente vai lá na tua derme e na tua epiderme e mata esses sensores de dor. Pareceu uma mancha no seu corpo. Essa mancha ela é insensível, não dói quando você aperta, quando você fura, quando você muitas vezes coloca ali algo quente, é perigosíssimo. Você tem que ir ao médico porque é um sinal de hanseníase. Na época cristã, os israelitas, interessantemente, os levitas que cuidavam da religiosidade, eles também foram treinados para combater a lepra. Toda pessoa que aparecia com manchas esbranquiçadas tinha que ser levada aos levitas e os levitas faziam um teste básico, eles furavam o local. A partir do momento que eles furavam o local, eles conseguiam descrever se era um pano branco, se era uma mancha esbranquiçada por verminose ou se era hanseníase. Se fosse Hansen, a pessoa tinha que ser retirada do local porque ela é de fácil propagação. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês para mais uma aula. Agora nós vamos nos reunir novamente para fazer um exercício sobre tecido epitelial. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse vídeo. Nós vamos voltar a nos falar no Google Classroom. É um prazer estar com vocês e obrigado.